irmão, a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Eu sou Samuel Souza e eu vim lá do Arraial de Judá, da Igreja Missionária do Arraial, para trazer uma mensagem ao seu coração. E antes da gente começar a compartilhar essa mensagem, eu creio que você está reunido aí com sua família, ou está sozinho, e o Senhor planejou esse momento, essa hora, para transmitir uma palavra de encorajamento, uma palavra que possa mudar a sua vida, trazer um rumo, um norte, um direcionamento para o projeto que o Senhor decidiu para você. E hoje a minha mensagem eu quero compartilhar a respeito de comandos, aquilo que Deus dá para o nosso coração para que a gente avance dentro dos propósitos que Ele designou para nós. Eu queria compartilhar essa palavra e queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13, a partir do verso 1. E a história é uma história muito conhecida e eu quero compartilhar isso com você nessa noite. A Bíblia está falando aqui em Números 13 e diz bem assim, a partir do verso 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envie homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Essa é uma história muito conhecida porque é a história dos 12 espias. Então, você sabe, a história de Israel foi uma nação que foi escravizada por 400 anos, um pouco a mais no deserto, e o Senhor tirou com mão forte, livrou Israel com mão forte das mãos de Faraó. Israel peregrinou muito tempo pelo deserto. Mas antes de Israel passar muito tempo no deserto, a Bíblia fala que o Senhor pediu para que Moisés escolhesse 12 homens, que fossem chefes, que fossem homens, que fossem príncipes, para que eles pudessem ir e ver como era a terra, sentir a terra, trazer relatório da terra. Essa era uma ordenança do próprio Deus. E muitas vezes nós olhamos e às vezes Deus fala algo no nosso coração tão profundo, algo que Deus está nos dando direção, está falando conosco. E muitas vezes Deus te disse algo durante a semana, ou talvez há muitos anos atrás, sobre o que Ele sonhou para você, o que Ele projetou para você. Só que para que isso se realize, para que isso seja algo totalmente visível aos olhos humanos, é necessário que haja passos de fé, é necessário que haja avanço da nossa parte. E uma das coisas que eu quero falar com você é sobre isso, é sobre o nosso posicionamento segundo a palavra, segundo a ordem que Deus nos dá. Então Deus pediu para que Moisés levantasse 12 homens. O pedido para levantar não veio do próprio Moisés, veio do próprio Deus. Por que Deus pediu que fosse 12? Porque para cada tribo tinha que ter um que trouxesse um relatório para a sua tribo de como que ele via a terra, de como a terra era, de como a terra poderia ser atraente para eles. Então, imagine só, se outros de outra tribo chegassem e contassem, olha, da tribo de Benjamim, chegasse para a tribo de Manassés e dissesse, olha, você viu lá, a terra é assim. Não, Deus pediu para que cada um trouxesse relatório para a sua própria tribo, porque se cada um trouxesse relatório para a sua própria tribo, ele saberia como contar, ele saberia como cativar, ele saberia como chamar a atenção. E é impressionante isso nesse texto, porque isso nos mostra, trazendo para a nossa realidade, que muitas vezes Deus tem nos dado palavras para avançar, palavras de ânimo, palavras de encorajamento no meio da crise, no meio do deserto. Mas o que acontece? Muitas vezes nós recebemos essas palavras e nós sabemos passar para aqueles que estão ao nosso lado. Às vezes o nosso cônjuge está precisando de uma ajuda e a gente não sabe passar. Os filhos estão precisando de encorajamento e os pais não conseguem passar. Os filhos têm uma palavra de Deus, mas não conseguem transmitir aos pais. Então a palavra de Deus é, cada um, olha, veja a terra e transmita segundo aquilo que recebeu. Então essa foi a palavra. Foram 12 homens foram convocados para avançar, para pisar em terra que outros nunca haviam pisado. Não sei se você sabe, mas essa promessa não foi feita para Moisés. Essa promessa foi feita há muitos anos atrás, há cerca de quase 500 anos, onde o contexto dessa história está acontecendo. Essa história foi feita para Abraão. A Bíblia diz que Deus daria para Abraão toda aquela terra. Por isso o próprio Deus pediu para que Abraão peregrinasse, andasse pela terra, para que ele um dia, pisando, pudesse
apenas sentir como que seria a sua descendência herdando aquela terra. Então, para que houvesse o cumprimento de uma promessa, era necessário que houvesse também a visão, que eles vissem com seus próprios olhos aquilo que Deus havia prometido para a vida deles. Você está cansado de ver derrotas? Você está cansado de ver desastres, caos na sua vida? Então começa a olhar para a palavra, começa a olhar para aquilo que Deus falou a seu respeito, irmão. Começa a olhar para aquilo que Deus falou um dia no seu coração. Se a gente puder parar para pensar nas palavras de Deus, a gente vai começar a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Por que o mundo está oferecendo para você caos? O que o mundo está oferecendo para você é tristeza, mas Deus está te oferecendo uma palavra de esperança. Por que eu me asseguro naquilo que Deus fala ao meu respeito, Samuel? Por que eu devo me assegurar? A Bíblia diz, lá em Jeremias, que Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Ele diz assim, eu que tenho os pensamentos ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele está falando assim, olha, o fim que vocês querem, eu posso dar para vocês. Eu tenho esse pensamento. Então, o que Deus queria é que a nação de Israel pudesse contemplar, pela sua liderança, a terra que Ele prometeu. Mas só que o que aconteceu? Foram 12 homens, 12 relatórios diferentes. Esse é o tema da minha mensagem. Um dos 12. Por que um dos 12? Porque é fácil a gente olhar e criticar quando está fora. Mas imagine se fosse você que tivesse que ir para trazer um relatório positivo ou negativo de uma terra que ninguém nunca viu, ninguém nunca sonhou, simplesmente foi uma promessa. Se fosse você que tivesse que ir trazer o seu relatório, como você se comportaria? Como seria seu relatório? Como que você viria a terra? Então imagine se fosse você que tivesse entre esses 12, que fosse avançar para poder trazer um relatório positivo para aqueles que estão precisando ouvir algo que seja como encorajamento na sua vida. É isso que eu quero compartilhar com você, um dos 12. Eu sou um dos 12. Eu preciso trazer um relatório positivo para a minha igreja. Eu preciso trazer um relatório positivo para aqueles que trabalham comigo, para aqueles que andam comigo na faculdade, para aqueles que estão ali envolvidos no meu ministério, envolvidos ou talvez na minha célula, ou talvez no meu grupo de oração. Não importa. Você é a pessoa que tem que trazer um relatório. Você foi convocado, você foi chamado por Deus para avançar dentro do propósito. Todos nós, não existe ninguém nessa terra que não tenha um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Se você for ler lá em Gênesis, você vai observar que Deus disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele exerça domínio. A criação do homem foi para que o homem exercesse domínio e pudesse expressar a imagem de Deus. Você é essa pessoa, querido. Deus te chamou não apenas para te livrar do inferno, das garras do diabo, não, pelo contrário. A salvação é uma correção de rota. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é nos fazer imagem e semelhança. E para que, Samuel? Imagem e semelhança? Para que você cumpramos o propósito. O propósito de Deus é aquilo que Deus deixou para nós. Então, quando Moisés envia, ele não envia esses 12 espias de qualquer maneira. Você tem que entender que quando Deus vai te dar um propósito, que quando Deus te dá um caminho, que quando Deus te dá uma rota, Ele não vai dizer assim, ó, vai lá às cegas, anda às cegas. Ele não é assim. Deus, então, dá um caminho, dá uma rota. Então, Moisés orienta por cada lugar que eles deveriam passar, o que eles deveriam ver, qual relatório eles deveriam trazer. Então, se você olhar lá em Números 13, verso 17, diz assim, enviou Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, subir ao Neguebe, penetrai nas montanhas. Você vai observar que eles não saíram a ermo, eles não saíram sem saber onde chegar. Não, pelo contrário, Moisés deu o caminho, deu a rota e ainda disse os lugares pelo qual eles deveriam passar. Quem anda pelo Espírito, quem se move pelo Espírito, jamais andará a ermo, sem destino. Se você chega perto de alguém que é chamado por Deus ou que recebeu uma palavra de Deus, ei, irmão, fala aí para onde você vai. Não sei, irmão, eu não sei para que Deus me chamou, eu estou perdido, não sei se é essa igreja, não sei se é esse ministério. Olha, irmão, você tem que rever, na verdade, qual é a sua ideia
do chamado de Deus para a sua vida. Porque quem foi chamado por Deus, Deus sempre vai dar uma rota, Deus sempre vai dar um caminho. Então hoje Deus já está te dando esse caminho, Deus já falou para você qual é a rota, Deus já te deu esse direcionamento. Basta apenas você receber essa palavra e avançar para aquilo que Deus te deu. Então esses homens saíram com caminho, saiu com destino e com processo. Então esses homens não andaram de forma nenhuma desordenado, eles foram pelo caminho correto. Outra coisa que deveria fazer parte é que eles deveriam trazer o relatório do que eles haviam observado. Olha em Números capítulo 13, verso 18, diz assim: vede a terra, que tal é, e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Então muitas vezes você vai ter que trazer um relatório de como é as coisas. Então você que entra em batalhas espirituais, traga um relatório para aquele novo convertido de como é que ele deve orar, de como ele deve ter o seu devocional. Se você é alguém que foi chamado para o ministério, começa a intensificar na leitura, na oração, para que possa atrair outros. Então a ordem era: se vocês estão indo, vão por esse lugar. Mas não só vão por esse lugar, mas olhem, avaliem, vê se são grandes, se são pequenos, se moram em cidades muradas, fortificadas, se são fortes ou se são fracos. Moisés estava dizendo que Deus queria um relatório apurado, um relatório totalmente alinhado, para que não houvesse dúvida no coração do povo daquilo pelo qual Deus estava planejando. Então, se você vê tudo isso que Deus planejou e você ainda não compreender, e se você receber essa palavra e não seguir, você pode estar encaixado dentro de 10 caras que foram para ver a terra, mas que trouxeram relatórios catastróficos. Então o resultado é positivo, mas o relatório é catastrófico. Muitas vezes Deus tem levantado muita gente mesmo, mas só que na hora de trazer o relatório, essas pessoas têm trago relatórios catastróficos. A vida cristã é uma vida positiva, porque você foi liberto do império das trevas e pelo sangue de Jesus Ele te trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas qual é o problema? O problema é que quando nós começamos a enfrentar as adversidades. E as adversidades, elas são um termômetro para ver como que está a nossa vida espiritual. Porque as adversidades, elas são um trampolim ou são uma cadeia de decadência para aqueles que não compreendem o trajeto pelo qual Deus chamou. Então 10 desses caras viram a terra, 10 desses caras observaram cada detalhe, mas trouxeram um relatório catastrófico. Então, se você observar que lá em Números 13, 23, diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esses homens entraram na terra, esses homens viram a terra, e esses homens compreenderam que a terra realmente manava leite e mel. Tanto é que a terra tinha tanto suprimento, a terra era tão maravilhosa, que de um cacho, de um único ramo, eles trouxeram um cacho que um homem só não pôde carregar. Então esses homens tiveram uma visão positiva do lugar. Então aqui dá para prosperar, realmente aqui o negócio é diferente. Então essa igreja aqui dá para avançar, olha como é que é essa igreja, olha a estrutura disso aqui, a gente pode ir muito mais além, a gente pode alcançar muito mais gente, a gente pode falar muito mais de Deus. Então essa é a visão positiva, essa é a visão de todo mundo, essa é a visão dos 12, os 12 viram tudo isso. Mas qual é o resultado da visão deles? Qual é o resultado que eles trazem para a nação de Israel? O problema não é a terra manar leite e mel, irmão, porque a terra mana. Está aqui o resultado, a prova é o cacho de uva. O problema não é esse. O problema é que ninguém avisou que a gente ia ter que entrar em batalhas e a gente ia ter que enfrentar gigantes. O problema é que ninguém disse que quando eu me convertesse, eu iria ter que enfrentar às vezes o olhar estranho do meu pai, o olhar estranho da minha mãe, a zombaria dos amigos, né? Ninguém me disse isso, ninguém me disse que os ataques do inimigo seriam ferrenhos contra a minha vida. Então esse é o resultado catastrófico de muita gente que apenas viu a positividade em receber Jesus ou em estar inserido dentro de um contexto de igreja ou de corpo, mas na hora de trazer o resultado, começaram a vir os resultados negativos. Quantas vezes eu e você temos trago resultados negativos para pessoas?
Quantas vezes eu e você tem trago resultados tristes para as pessoas? Mas vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Deus não escolheria esses líderes, irmãos, se Deus não soubesse o que estava no coração deles. Deus não escolheu você se Ele não soubesse qual é o plano para a sua vida. Mas às vezes a nossa vida é feita de testes. Testes. E muitas vezes nós somos desqualificados nos mínimos detalhes. E esses 10 caras foram desqualificados porque foram testados naquilo que eles tiveram mais medo. E quantas vezes eu e você temos perdido por falta de coragem quando Deus nos chama? Olha bem que Deus fala que é teste porque o deserto é teste. Ele diz lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto e estes 40 anos, para te humilhar e para te pôr à prova, para saber o que estava no teu coração. Então, o deserto é um lugar de teste. Então, muitas vezes nós somos reprovados porque nós não temos fé. Não só fé, mas nós também não temos coragem para avançar naquilo que Deus falou. Se Deus já disse que a terra é nossa, pode ter quem estiver lá, irmãos, nós vamos conquistar. Mas esses 10 caras viram algo positivo, que realmente a terra mana leite e mel, mas trouxeram relatórios catastróficos. Então esses relatórios catastróficos muitas vezes faz com que desanime todo o povo. Então, o que me faz acreditar quando as circunstâncias estão ao contrário. Então, Samuel, você está falando que 10 caras trouxeram resultados negativos para a nação. Então, eram 12. Então, tem 2 aqui que estavam lá, viram do mesmo jeito. A Bíblia diz que depois que eles chegaram e começaram a relatar isso para Moisés, falaram: Moisés, está aqui o fruto, esse é o fruto da terra, mas só que lá tem gigantes. Nós aos olhos dele éramos como pães. Então eles se diminuíram diante das adversidades. Mas chega esses 2 caras aqui, que está lá em Números 14, versos 6 e verso 7, diz assim: e Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Então o relatório que Josué e Caleb trouxe foi um relatório diferente dos outros. Então Josué e Caleb, o que eles viram que os outros não viram? O que eles observaram que os outros não observaram? Então eles viram a mesma coisa. Eles estavam todos no mesmo ambiente, todos no mesmo local. Imagina só, irmãos, por isso não vai muito pela maioria, porque todos podem estar no mesmo local, mas todos não podem ter o mesmo pensamento. Então Josué e Caleb não tiveram o mesmo pensamento, eles não tiveram. Então o relatório deles foram esse: não, a terra é boa, Deus vai nos dar essa terra, a terra é algo maravilhoso. O segredo não está em como cada um vê o problema, querido, mas como eu posso gerenciar o problema, como eu posso solucionar o problema. Você não é um cara que vai desistir no problema, você é um cara que vai resolver o problema, você é uma mulher que vai resolver o problema. Por quê? Porque Deus te deu habilidade, Deus te encheu de sabedoria, Deus te encheu do conhecimento, da graça e do favor do Senhor. Por isso que quando você entrar na faculdade, quando você entrar nesse trabalho, quando você receber algo em suas mãos, você vai dizer assim: Senhor, por mim mesmo eu não tenho capacidade para exercer isso, mas o Senhor me deu essa capacidade, o Senhor me encheu de ousadia, o Senhor me deu toda a habilidade necessária para que eu avançasse. Então receba essa palavra, meu irmão, porque se nós avançarmos, nós vamos entender que esses 2 resultados, esses 2 homens trouxeram resultados diferentes dos 10. Olha em Números 14, verso 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pães os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Olha o que estão dizendo, estão liberando uma palavra de ânimo para a igreja, para a congregação de Israel. Está dizendo: olha, o Senhor tirou o amparo deles, o Senhor é conosco, nós não precisamos de mais nada, Deus é conosco. Já, sabe, muitas vezes você quer liberar essa palavra sobre muitas pessoas, você quer liberar essa palavra sobre muita gente, mas qual é o problema que aconteceu aqui, Samuel? É que muitas vezes acontece na nossa vida. Os 10 inflamaram o coração da congregação. Você está dando uma palavra de ânimo, você está dando uma palavra de avanço, mas só que eles não entendem, eles não querem entender. E a Bíblia diz que eles pegaram pedras para apedrejar.
tanto a Josué como Caleb. Quem é que defendeu Josué e Caleb? Quem é que defendeu no meio da crise? Deus. A Bíblia diz que precisou vir uma nuvem de glória e cobriu eles. Na verdade, muitas vezes, a nuvem de glória vai te cobrir quando ninguém entender. Deixa eu te falar, ninguém entendeu o propósito, nem de Caleb e nem de Josué, nem da própria família. Por quê? Porque se você observar, cada um era chefe, né, das suas tribos. E a Bíblia diz que toda a congregação quiseram apedrejá-los. Está mostrando que até mesmo os da própria família, tanto de Josué como Caleb, não acreditaram no relatório positivo que eles trouxeram. Então deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Fique com o que Deus falou ao seu respeito, mesmo que os que estão ao seu lado, vivendo dia a dia com você, ainda não acreditam. Por quê? Porque, deixa eu te dar uma palavra de Deus, os frutos vão chegar. Se Deus te chamou, foi Deus que te deu essa palavra, foi Deus que guiou você para isso, os frutos vão acontecer. E quando os frutos chegarem, irmãos, você pode ter certeza disso, eles vão ver o fruto. Porque é notório que quando a árvore começa a dar fruto, todos conseguem observar. Então Caleb e Josué, eles receberam essa palavra, eles receberam isso no coração. Tanto é que você pode observar lá no final de Josué, lá na metade, quando eles já haviam entrado na terra, quando eles já haviam conquistado muita coisa, e Josué começou a repartir a terra. Olha bem quem chega diante dele. Olha lá em Josué capítulo 14, verso 6, diz assim: E chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Olha bem o segredo aqui. Os outros relataram o que viram, relataram os grandes, relataram as cidades fortificadas, relataram o medo. Mas Caleb e Josué relatou o que sentia no coração. Como que esses homens relataram o que sentiam no coração? Porque a palavra de Deus entrou, ela penetrou, e esses homens não foram afligidos pelo que estava ao seu redor, pelo contrário, eles confiaram na palavra que tinha penetrado no coração. E ele disse: relatei segundo o que sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor. Sabe qual foi a diferença entre o relatório catastrófico dos 10 e o relatório positivo e confiando na palavra de Deus de Josué e de Caleb? Foram que aqueles 10 e aquela geração não pisaram na terra. Eles viram, eles até experimentaram do fruto, mas não possuíram a terra. Esse é o problema de muitos. Eles começam, até avançam, mas não conseguem ter constância. Sabe por quê? Porque Caleb ensinou um segredo: perseverança. O segredo é perseverança. A perseverança de Caleb durante 45 anos para receber aquilo que ele já tinha decretado no seu coração há 45 anos atrás. Quantos anos tem que você tem perseverado em uma promessa, em um propósito, em um sonho, em algo que Deus colocou na sua mão? Continue perseverando. Sabe por quê, irmão? Porque o resultado sempre virá. Lá em Josué 14, verso 14 diz assim: Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverou em seguir ao Senhor. Você quer alcançar vitórias? Você quer ter êxito na sua vida financeira, familiar, conjugal, por onde quer que você passe? Persevere. Quando eu estou falando sobre um dos 12, quem é que nós somos? Se fosse você para trazer o relatório, você traria o relatório segundo aquilo que você tem visto?
olha, realmente os frutos estão aqui, a terra mana leite e mel, mas tem um problema. Vamos espalhar o problema, porque o problema quem é? São gigantes. As cidades são fortificadas. O problema é essa gente toda que nós vamos ter que enfrentar. Ou você vai trazer o relatório segundo aquilo que você sente no coração. Olha, não se desespere. Deus é conosco. Existe um povo lá, de fato, mas pode me dar a terra por herança. Eu ainda tenho força para conquistar. 45 anos passaram, mas eu ainda tenho força para avançar. Eu ainda posso ir lá, porque a promessa Deus fez. A promessa está ligada a mim. Então Ele me deu a promessa, eu persevero na promessa. O segredo aqui de ser um dos 12 que traz um relatório positivo é perseverança. Vamos perseverar, vamos avançar, vamos ver aquilo que Deus nos deu. É tempo de pandemia, todo mundo está desesperado, todo mundo está trazendo relatório catastrófico. Ninguém tem visão do futuro. Olha, realmente Deus está nos sustentando num tempo de caos, mas e aí, o que vai ser amanhã? E aí, como confiar? Irmãos, guarda a palavra no seu coração, guarda a palavra no seu coração. Olha para aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Olha para a promessa que Deus já falou ao seu respeito. Descansa nessa palavra. Persevere nessa palavra. Guarda todo o seu sentimento nessa palavra. Então você não vai mais trazer relatórios por vista. Agora não. O relatório você vai trazer segundo você sente no coração. E assim como Deus falou comigo através dessa palavra, que eu tinha que dar um relatório segundo o que sinto no coração, daquilo que Ele me deu. Eu quero também que essa palavra penetre no seu coração e que você, ao ver os problemas, ao ver a crise, ao ver as dificuldades, traga relatórios segundo há no seu coração, não por vista, porque se andarmos por vista, vamos andar errando. Nós temos que andar por fé. A Bíblia diz, porque o justo viverá pela fé. Que você possa receber essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, até a próxima, se Deus quiser.